A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos e preciosos irmãos, vamos continuar conversando com respeito ao nosso querido irmão Roger Alves, né? E ele andou publicando, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, né? Publicando que Jesus Cristo não é Deus, né? Ele é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. E que no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as leis, os 10 mandamentos e toda a legislação levítica, né? As ordenanças, quem falou com Moisés, entregou a lei e as ordenanças, foi o anjo do Senhor, que é uma mentira diabólica, né? Isso. Moisés não falou com o anjo do Senhor. Moisés falou com o Senhor, Criador do céu e da terra. Ficou apavorado. Pois o Eterno, né, o Criador dos céus e da terra, disse a ele que fosse falar com o dono do mundo. Era o ditador do mundo. Todo mundo estava debaixo das ordens deles. O faraó do Egito, onde o povo de Israel estava escravizado. Imagina. Ele não estava vendo ninguém, ouvindo uma voz, diante de um arbusto, uma sarça que estava pegando fogo e não se consumia, mandando falar com o dono do mundo, dizer para libertar o povo de Israel, o meu povo. Aí ele fez uma perguntinha elementar, né? Uma perguntinha bem simples. Qual é o seu nome? Eles vão perguntar o teu nome. Como é que eu falo? O que eu falo? E Deus, o Senhor, disse assim: eu sou o que sou. Ele não falou, eu fui, eu vou ser, né? Não. Eu sou o que sou. Porque ele não tem passado nem futuro. Ele é sempre presente, né? Já começa por aí. Tá? Declarando o seu nome dessa maneira. No Velho Testamento, essa palavra eu sou, lá nos tempos de Moisés, não existiam vogais, eram só consoantes. As vogais foram introduzidas na linguagem hebraica por volta do século XVI, por aí, por judeus conhecidos como massoretas, né? E eles introduziram a vogal dentro do alfabeto hebraico, que não existia. E então são 4 letras: WH, YH. Aliás, YH, WH. Yahavé. Eu faço a leitura dessa maneira: Yahavé. E ele disse mais: eu sou, é o meu nome perpetuamente. Você tem alguma dúvida se Deus estava falando com Moisés, ou o eterno Criador de todas as coisas, ou o anjo do Senhor? Você tem alguma dúvida? Não. Evidentemente, está bem claro isso, né? E ele vai usar também num verso que nós encontramos lá no livro de Atos, que diz assim, capítulo 7, verso 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe, né, a Moisés, né, falando sobre Moisés. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então ele está dizendo, usando esse verso, ele diz que é o anjo do Senhor que falou cara a cara com Moisés e deu-lhe os 10 mandamentos e toda a legislação levítica, né? Se ele lesse o verso seguinte, né? Se ele fizesse a leitura do verso seguinte,
ficaria fácil ele saber que não é assim, né? O verso seguinte diz assim: então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Se fosse o anjo do Senhor, essa frase seria diferente. Estaria assim: foi-lhe dirigida a voz do anjo do Senhor. Ou então, o anjo do Senhor falou com Moisés. Não, mas nada disso. Não está escrito nada disso. Está escrito: e foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Então, o que acontece é o seguinte: estes homens não têm o menor respeito com a Escritura Sagrada. Eles não acreditam no que a Bíblia diz. Eles vão atrás do quê? Atrás do quê? Da boca do homem. Certamente, né? Certamente, alguém, né, levantou no culto e disse essa mentira diabólica, né? E ouviu 2, 3 vezes e colou. Entendeu? Colou. Porque o negócio funciona desse jeito, né? Vocês já ouviram falar em cartomante, hein? Cartomante? Você já ouviu falar? A cartomante faz o seguinte: ela pega as cartas do baralho, né? Vai pegando as cartas do baralho e pondo na mesa. Pega uma, pega outra, né? E ela vai pegando as cartas do baralho aleatoriamente, entendeu? Pondo sobre a mesa. Você está lá sentadinho, prestando atenção, você está querendo ouvir alguma coisa para a sua vida, tá? E aí ela vai, pega uma carta, né? E faz a leitura da carta. Então ela vai dizer alguma coisa para você, entendeu? Vai dizer alguma coisa, pega outra e vai dizer alguma coisa para você, entendeu? Isso aí é conhecido como a cartomancia, né? Parece, né? Não sei, que as ciganas também fazem isso. Não sei, né? Que elas leem a mão, eu sei que elas fazem isso, leem a mão. Mas eu não sei se as ciganas, né, elas fazem isso. Então, na congregação é feita uma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. O que acontece? Quando você entra no templo da congregação, tem lá o porteiro vai anotar algum pedido de oração, seu pedido de oração, tá? E ele escreve o seu pedido de oração: enfermidade, problemas do casamento, desemprego, entendeu? Causa na justiça, né? E isso é levado lá para frente, né? Esse bilhetinho com todas essas anotações é levado lá na frente para o pregador, né? Quer dizer que isso aí é para dar-lhe uma certa segurança, né, naquilo que ele vai falar, né? Verdade. Ele vai abrir a Bíblia. O que ele vai fazer com a Bíblia na mão? Deixa eu pegar aqui uma... Você sabe o que é isso aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui é uma pinça. Ele vai pegar a Bíblia, abrir em qualquer lugar. Abre em qualquer lugar. E lê um texto qualquer. Ele saca ali um versinho. E desses versos, ou desse versículo, ele tira aí uma mensagem. Uma mensagem. Não é igualzinho lá. Não é igualzinho lá a cartomante, hein? Entendeu? Igualzinho. Então ele vai fazer o quê? Vai tirar lá um versículo lá no meio dos outros e vai, né, fazer disso daí uma mensagem. E você está pensando que eu estou dizendo que Deus não fala na boca do servo de Deus, lá na tribuna, não, em absoluto.
fala sim. Fala com a sua necessidade. Você quer saber por quê? Não é difícil você entender isso. Eu creio que não é difícil você entender isso. Fala com a sua necessidade. Porque, simples assim, o objeto do amor de Deus é você. Você é o objeto, é a razão do amor de Deus. Porque Ele não quer Ele quer a salvação de todos os homens. Entende? A salvação de todos os homens. E você, veja, você elegeu esse veículo para falar com a sua alma. Entende? Foi você que escolheu. Entende? Você que escolheu. E Ele não vai decepcionar você. Você, se realmente creu, vai receber. Entende? Vai receber. Por isso, se você for numa congregação qualquer, você que está vendo esse vídeo, você vai ouvir o testemunho de pessoas que vão levantar lá e agradecer a Deus. Porque a palavra falou com ele e isso aconteceu na vida deles. Por causa disso, porque você é a razão, o objeto do amor de Deus. Tá? Mas fique sabendo você não precisa disso. Tá? O que acontece, você está todo maravilhado com isso, porque você não conhece o que a Bíblia diz, entende? E você não acredita no que a Bíblia diz. Você acredita na boca do homem. Tá? Eles, astutamente, diabolicamente, tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Perverter até a língua portuguesa. Perverter até a língua portuguesa. Tá? Eles dizem que não é para estudar a Bíblia, é para examinar. Entendeu? Fazendo uma diferença entre estudar e examinar, uma diferença que não existe. Tá? O que é examinar? Examinar é estudar com cuidado. Entende? É estudar acuradamente. Procura aí o dicionário da língua portuguesa. Tá? A Bíblia, eu estou dizendo que você não precisa que o homem lhe diga o que quer que seja. Você precisa ser ensinado sobre o que a Bíblia diz. Para você não ser dependente da boca do homem, porque o homem não precisa lhe dizer o que quer que seja, que já está aqui. São muitas as promessas que Deus tem registrado nas Escrituras a respeito das coisas desta vida. Está lá escrito, né? E o meu Deus, olha só que coisa linda, suprirá em glória cada uma das vossas necessidades. Entendeu? Não precisa muito não, né? Só isso aí já acaba com esse negócio aí desses homens estar pregando de acordo com a sua necessidade, entende? Não precisa não. Você não depende de ninguém. Você é que está se fazendo escravo de homem, submetidos, né, a cultos místicos, né? E você, como não sabe nada do que a palavra de Deus diz, vai atrás de loucuras. Entendeu? O Senhor Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Entende? Jesus disse: tudo quanto me pedirdes, né? Pede para mim. Por quê? Nem falar em nome do Pai você precisa, porque Ele é o próprio Deus que se fez homem. Eu farei. Eu farei. Tá? Como Ele fez por cego de Jericó, pela mulher com fluxo de sangue, pelo paralítico, que Ele disse: pega teu leito e vai embora para tua casa. Deu cego, vista a cegos, o leproso ficou limpo, ressuscitou o morto. Está fazendo isso até hoje. Até o dia de hoje Ele está fazendo. Liga a televisão aí, veja maravilhas que estão acontecendo em outras igrejas. Tudo em nome do Senhor Jesus. Sem segredo, sem mistério, sem nada. É
promessa dele se realizando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Então você não precisa, em absoluto, que um homem venha lhe dizer o que quer que seja. É simples assim. Mas o que eles fizeram? Eles tiraram a palavra de Deus do centro de atenção da igreja. Colocaram no lugar as suas bocas. Estão praticando então a cartomancia, né? lá dos ciganos e tal. Não, chama-se bibliomancia. Adivinhações com a Bíblia. São adivinhações com a Bíblia. E eles têm lá um recursozinho, né? Que é a listinha de problemas que há no meio do povo. Entendeu? Então, muitos recebem, né? Porque evidentemente Deus tem amor pelas almas, né? O homem, você é o objeto do amor de Deus, né? Lógico. Você elegeu esse veículo. Agora, por não conhecer o que a Bíblia diz, não conhecer nada do que a Bíblia diz, tá? Eles, por meio de linguagem subliminar, desqualificam a Bíblia e dizem que a palavra de Deus não está na Bíblia. Já perverteram lá o primeiro ponto, doutrina, né? Aqui, ó. Que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Eles perverteram acrescentando a palavra contendo. Quer dizer, tem partes na Bíblia que é de Deus, outras partes não é de Deus, né? É do homem. Entendeu? Então eles já, por meio de linguagem subliminar, fizeram a sua cabeça desacreditar a Bíblia. Então e disseram para você que a palavra está na boca deles. Então você vai fazer o quê? Você vai adorar o homem. Ele vira um Deus para você. Perguntar para um crente qualquer o que ele vai fazer, onde ele está indo, ele vai dizer para você: eu estou indo buscar a palavra, e com a Bíblia debaixo do braço, como se fosse um desodorante. Mas a palavra de Deus está debaixo do braço dele, é abrir, ler e acreditar, entendeu? Porque ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entende? Isso aí só resulta em idolatria. E a idolatria, o primeiro dos mandamentos já diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, praticam aí a bibliomancia, adivinhações. Agora, você que está vendo esse vídeo, né? Fique sabendo, são pregações para 600, 800 pessoas. Porque todo mundo é místico, né? Todo mundo gosta de cultos místicos, misticismos, né? Centro espírita, então, barbaridade. A congregação também, está cheio de gente, né? E evidentemente que no meio desse povo todo está cheio de gente também que ouviu a palavra, acreditou e não recebeu nada. E esses aí não são malucos, né? De levantar lá na frente e dizer: ô irmandade, ó, eu vi a palavra na boca do irmão aí, fulano e tal, dizendo assim, na minha necessidade, irmão. E não aconteceu nada, eu me dei mal, viu? Acreditei e não me dei mal, não levei não. Entende? Não vai fazer isso por quê, né? Ele vai tomar um pau, uma cacetada, né? Vai ser um horror na vida dele. Então ele não vai falar, mas está cheio de gente decepcionada, né? Com esse tipo de culto, com esse tipo de pregação. Mas, como não conhecem o que a Bíblia diz, né? Ele vai voltar no culto seguinte para novamente bater na porta, né, da misericórdia. Ver se houve alguma coisa, né, que diga a respeito. E é um ambiente de desilusão, né? Muito ruim, muito ruim. Bom, no meio disso, então, vão as heresias diabólicas, né? Uma delas é esse aí que o nosso querido irmão Roger Alves, ele manifesta, né, que quem falou com Moisés deu-lhe a lei,
os 10 mandamentos e a legislação levítica foi o anjo do Senhor. Quando o texto está falando claramente que é o próprio Deus Criador do céu e a terra, o Yahvé, que é o próprio Senhor Jesus, né? Que na eternidade o Senhor Jesus é a palavra de Deus, é o verbo eterno, é a enunciação de Deus. Né? Então, agora uma coisa eu tenho observado, né, que essa pregação do nosso querido irmão Roger Alves foi 5 dias atrás, né? Pregação não, ele escreveu lá no Facebook, né? Uns 5 dias aí, 5 dias depois, ele já estava escrevendo texto diferente, afirmando a divindade do Senhor Jesus. E eu fico assim espantado, né, com essas mudanças imediatas. E eu fiquei pensando, pô, irmão, o que é isso? Né? Ele é um camaleão, né, que muda. O camaleão muda a cor da pele conforme o ambiente que ele está, para não ser agredido pelos seus predadores. Eu me lembro que quando ele publicou esse texto dizendo que o Senhor Jesus é o anjo do Senhor, que apareceu a Moisés no Monte Sinai, eu achei que ele estava fazendo isso porque o Basimar disse para ele que é das nossas crenças, né, da nossa doutrina, que Jesus é Deus. O segundo ponto de doutrina afirma isso, que ele é parte inerente da Trindade. O terceiro ponto de doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então aí ele mudou, começou a escrever. Na realidade, eu acho que ele é pau mandado, sabe? Ele nada sabe do que a Bíblia diz, ele não conhece, né? E está recebendo o texto pronto para publicar. Fizeram isso com o nosso querido irmão Tiago Bonde, né? Deram-lhe texto pronto, porque evidentemente não sabe nada do que a Bíblia diz, né? Mas deram-lhe textos prontos para ele ficar escrevendo aí na internet, né? E eu acredito que o nosso querido Roger Alves também está publicando textos prontos. Veja, alguém dá texto para ele produzir. E porque, veja, né? Eu conversei muito com ele, e ele começou a colocar, né, os pensamentos dele mesmo, né? E o negócio foi feio, né? Veja, olha o texto dele que ele registrou, né? Mal escrito, sem uma sequência lógica de pensamentos, erros de língua portuguesa, absurdos, palavras mal escritas, entende? E você vê, você compara o texto, um texto com o outro, e você fica espantado, né? Ou ele está ouviu meus comentários, leu os meus comentários, né, rebatendo o que ele estava escrevendo, e ficou possesso de demônios, que é uma característica mesmo, né? O camarada, quando contesta a verdade, alguém que está falando a verdade, mostrando, né, quais são as verdadeiras doutrinas da igreja, documentos da própria igreja, e o que a Bíblia diz a respeito dela, e o cara se manifesta contra, alguns com a cara escondida, uns um nome falso, né, um nome suspeito até, quando não é falso, é um nome suspeito, e se levanta para desqualificar, caluniar, insultar, agredir, maltratar. Quem está falando a verdade, ele abriu uma porta gigantesca para o diabo entrar na sua vida. Então, eu vejo isso o tempo todo aí. Você vai ver isso se você examinar os comentários que são apensos aos meus vídeos. Você vai ver inúmeros comentários, a pessoa com a cara escondida, né, desse jeitão aí, né, e um nome falso, ou supostamente falso, né? O sujeito jovem Joaquim de Oliveira e Souza, ele escreve J. Souza, ou José de Souza, entendeu? Não é um nome supostamente falso, entendeu? Para fazer estas coisas.
agredir, ofender, maltratar, caluniar, insinuar. Está na cara que isso é do Satã, né? A insinuação. Não me conhece, não sabe quem eu sou. Eu não posso fazer nenhuma conjectura a respeito de Roger Alves, né? Eu estou aqui falando mediante provas documentais daquilo que ele escreveu e coloco aí para vocês fazerem a leitura daquilo que ele escreveu. Mas eu não posso dizer que Roger Alves é homossexual, que ele é ladrão, que ele adulterou, que ele... Eu não posso fazer absolutamente essas afirmações, porque eu não conheço, não sei quem é. Mas eu, por falar a verdade, de um povo idólatra que adora a homens, né? E estão divorciados completamente na apostasia das doutrinas da própria igreja, que não é difícil você conferir isso, saber que esses caras estão na apostasia. Não é difícil você conferir isso. Você não entende nada da Bíblia, tá? Mas você já sabe, né, que eles estão pregando que você, para se salvar, você precisa ser firme e fiel, você precisa ser um praticante de boas obras, você precisa ser batizado na congregação, você precisa ser membro da congregação cristã do Brasil até o último suspiro da sua vida. Mas o nosso quinto ponto de doutrina, né, diz assim, ó, nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, ó, pela fé em Jesus Cristo. Está lendo aí, ó? Pela fé, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Se o batismo fosse necessário para a nossa salvação, estaria escrito, pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Se boas obras fossem necessárias para a nossa salvação, estaria escrito aqui, ó, pela fé e as boas obras em Jesus Cristo. Se firmeza e fidelidade fossem necessárias para a nossa salvação, estaria escrito, pela fé e a firmeza e fidelidade em Jesus Cristo. Entendeu? Estou desenhando aí para você. Desenhando para você. Entendeu? Então é só fácil você conferir. Isso é apostasia. Estão pregando coisas diferentes da doutrina da igreja. Mas vamos pensar. Se isso que eles estão pregando fosse verdade, né, eles já teriam mudado isso aqui, não é verdade? Teria mudado a ponto de doutrina. Entende? Mas ainda, e será que, o mais importante até, será que esse quinto ponto de doutrina confere com o ensino do Senhor Jesus? Estão passando os versos aí. Neles eu estou usando as boas obras, né? São versos onde o Senhor Jesus declara como se processa, de que maneira nós somos salvos. E ele diz, quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Não é vai ter, vamos ver se vai ter, quem sabe tem, eu não sei se vai ter, vai ser pesado na balança. Não tem nada disso. Quem crê tem a vida eterna. Ele vai a ponto de dizer, está lá em João 3,18, quem nele crê não é julgado. Eu creio no Senhor Jesus, eu não vou ser julgado. Mas não tem mesmo por que ser julgado. Olha, bolas, o que é isso? Você vai lá nas Casas Bahia, né, compra lá um televisor. Aí tem uma fatura, né, para você pagar. Você não paga, né? Aí vai lá para o Serviço de Proteção Crédito, eles protestam a sua dívida no cartório sem que pagar. Aí você vai lá no cartório e tal, manda calcular juros, multa e tal, paga tudo direitinho, nota por nota, pá. Se eles dali a 15 dias, um mês, 2 meses, a reapresentar essa dívida, se você pegou o recibo, né? Você tem que pegar o recibo, né? Não vai ser bobo de não pegar um recibo, né? Então, se dali um tempo eles
quererem receber novamente essa dívida, você pode procurar o PROCON, né? O Juizado Especial de Pequenas Causas moveu uma ação por danos morais contra as Casas Bahia e ainda pegar uns troquinhos em cima, hein? Uma graninha por danos morais, tá? Entendeu? Agora imagina o juiz de toda a terra, o juiz do universo, que na cruz do Calvário cobrou as suas dívidas, os seus pecados, no seu filho, ele mesmo, né? Ele mesmo, se fez homem, veio ao mundo, pagou na cruz do Calvário para nos justificar diante da justiça dele mesmo. Por quê? Porque a nossa justiça não vale nada. Nos justificar diante dele mesmo, nos tornar livres na sua presença, perdoando os nossos pecados. Vai cobrar novamente de você, mas vai cobrar 2 vezes. Então não tem nada a ver, com boas obras, firmeza, fidelidade, né? E ele, veja, isso é uma falsa pregação, né? Porque pode perguntar, né? Todos eles esperam comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, né? Santidade absoluta. E você pode ouvir na pregação, vão ser pesados na balança. O Senhor vai passar o fio do prumo na vida das pessoas, comparecerem na presença deles. Um Deus que é santidade absoluta e justiça absoluta, que vê tudo, nos mínimos, né? Ele julga de acordo com a santidade dele as intenções do nosso coração. E não vai ter jeito, né? Vão parar todos no fundo do poço do inferno. Tá? Então, meu querido, você não está em paz com Deus não, tá? Nessas crenças suas, indo atrás de sistemas religiosos, atrás da boca do homem, seguindo mentiras, né? Não há futuro para você não, tá? Você não vai passar nesse julgamento. Você não está em paz com Deus. Você está que nem aqueles políticos corruptos, né? Presos lá na Justiça Federal em Curitiba. Eles estão preocupadíssimos, né? Vão comparecer diante de um juiz e receber uma sentença. É isso que vai acontecer com você. Você vai receber a sentença da condenação eterna. Por quê? Porque você não aceitou o presente de Deus. A salvação é um presente de Deus aos homens. Paulo fala lá em Efésios: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então a salvação não vem de você. Não adianta você querer salvar-se a si mesmo, que não vai acontecer. Não vem das suas obras. É dom de Deus. Dom quer dizer presente, dádiva presente, que você pega com as mãos da fé, com as mãos da confiança, tá? Você confia nisso, está acabado. Você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele vai transformar a sua pessoa e você vai ter poder para viver uma vida agradável diante de Deus. Na justa medida em que você se submete a Deus para realizar a sua vontade, as boas obras vão aparecer, porque não pode ser diferente. Se o camarada está vivendo aí, dizendo que está salvo por toda a eternidade, que vai para a glória de Deus, e a vida dele, as obras dele, não conferem com a presença de Deus na vida de um homem, ele está mentindo, é um enganador, um mentiroso, um falso profeta. Está entendendo? As obras, a firmeza, a fidelidade, o batismo, são consequências da nossa salvação. Essas coisas vão após a nossa salvação. Elas não vão antes. A salvação não vem depois destas coisas. Tá bom?
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Que a Bíblia diz a respeito delas, né? Divulgo os meus vídeos no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, né? Para que a nossa irmandade conheça as nossas doutrinas, né? Conheça o que a Bíblia diz e salvem suas almas. Tá? E meu querido irmão Roger Alves, ó, é o seguinte, tá? Me perdoa, tá certo? Eu sou obrigado a falar a verdade, tá certo? Isso aí não está... O que você está fazendo, apresentando doutrinas do anticristo, depois parece uma conversão. Está muito confuso, sabe? Se realmente houve um arrependimento, você está vendo que o que você está pregando, ensinando não é verdade, essas suas manifestações agora, que são verdadeiras, né? Falando que Jesus é Deus, elas deveriam ser precedidas de uma confissão pública, um pedido público de perdão, tá? E o que você não fez. Então isso aí, para mim, ainda continua, você continua debaixo da ação do diabo. Sai fora disso, se arrependa, se converta, tá bom? Seja um crente verdadeiro em Jesus Cristo, porque eu te amo. Estamos fazendo esses comentários todos, não é querendo agredir você, eu estou usando as suas manifestações com o objetivo de mostrar a milhares a mentira diabólica em que muitos estão envolvidos, e você é um deles, tá? Então nada de ficar com ódio de mim, me ama, me respeita, me ama, me queira bem, porque eu quero bem a você, seu bem, tá? Eu vou entrar na glória do meu Deus, viver com Ele por toda a eternidade, e eu quero você e essa irmandade toda comigo, tá? Entrando na glória de Deus, vamos viver e desfrutar da sua glória por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos, tá bom? E ore a Deus por mim, tá? Ore a Deus por mim, que o Senhor me abençoe e me dá palavras de vida eterna para a salvação das almas perdidas. Um beijo no coração de todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome glorioso do Senhor Jesus.